Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito do livro de Neemias. Eu digo um pouquinho mais porque certamente esse estudo vai ultrapassar os 15 minutos que a gente sempre usa. Nesse mês, na nossa igreja Eterna Aliança, o apóstolo William Andrade recebeu direção do Espírito Santo de Deus para usar como tema para todos os cultos o livro de Neemias. Então não faz sentido a gente estudar sobre outro assunto. Vamos continuar no livro de Neemias. O apóstolo tem dado o enfoque profético, com a palavra dirigida, com a palavra rema, com a palavra de destino para nós do altar, todos os finais de semana. Então, para nós compreendermos o contexto do livro de Neemias, nós vamos estudar um pouquinho o sentido histórico desse livro, claro, sem deixar o lado espiritual de fora. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, e nós vamos ler 4 versículos para iniciarmos o nosso estudo. A Bíblia diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para exílio e acerca de Israel. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Muito bem. Então, para começar o nosso estudo, a gente vai estudar o que significa o nome de Neemias. Você sabe que na época em que o Antigo Testamento foi escrito, ele era escrito em rolos de pergaminhos. E o livro, os livros bíblicos, eles contêm, logo no início do corpo da sua escritura, quem escreveu, ao que se refere, para o que está destinado. Qual é o propósito daquele livro? Justamente para ser prático, porque senão você tinha que desenrolar todo o rolo para lá no final saber quem foi que escreveu. Então, quando abre esse livro, no nome do profeta, o livro já está dando uma mensagem, porque você também sabe muito bem que em hebraico os nomes têm significados. É diferente dos nomes que nós usamos aqui no Brasil, que uma pessoa chama simplesmente Valéria, mas a gente não sabe o que significa Valéria. O que você está dizendo para mim quando você fala Valéria? Agora, Neemias tinha um sentido. O nome Neemias é um nome de origem hebraica e ele significa Deus traz conforto ou Deus traz consolo. Ele tem um sentido de estar arrependido, trazer arrependimento, ter compaixão ou trazer compaixão, trazer alívio ou estar aliviado, estar consolado ou trazer consolo. Nós sabemos também que no Novo Testamento existe uma pessoa que nos é apresentada como um outro consolador. Lá em João, capítulo 14, versículo 16, o Senhor Jesus diz assim: eu vou orar ao Pai e ele vos dará um outro consolador. Ou seja, Jesus está dizendo assim: eu sou o consolador, mas eu estou indo para o Pai. E o Pai vai enviar um outro. E ele está apresentando o Paráclitos, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando o livro de Neemias é aberto, quando esse rolo é aberto, você pode entender
que o assunto tratado será a respeito de consolação, de conforto da parte de Deus. Amém? Outra coisa que fala sobre Neemias, quando abre o livro, é que ele tem um pai. E o nome do pai dele é Acalias. E Acalias quer dizer aquele a quem Deus ilumina, no sentido de que estava no escuro e foi trazido para a luz, foi iluminado, foi retirado do oculto e foi posto para a luz. E nós sabemos que Deus não acende uma vela para colocar debaixo do alqueire, como a gente já estudou. O nosso Deus, ele acende uma vela para colocar no velador, que é para que todos vejam. Então você já começa a entender quem é que está escrevendo esse livro, quem é que está enviando uma mensagem nesse livro, porque o Consolador é filho do iluminado, aquele que tem a luz. E aí, para fechar essa introdução, fala que é escrito em um mês específico, o mês de Quisleu. Na língua portuguesa, os meses não têm muito significado. Janeiro é janeiro, fevereiro é fevereiro e assim por diante, não significa nada. Entretanto, em hebraico, Quisleu significa confiança. E eu tenho certeza absoluta que confiança é presença de segurança, é quando você está confiado, quando você está seguro, quando você está embasado naquele que traz a luz e vai falar com você palavras de consolo, palavras de refrigério. O Consolador fala conosco no tempo da confiança. E eu tenho certeza absoluta que foi por essa razão que o Espírito Santo de Deus instruiu o apóstolo William Andrade a falar sobre Neemias no mês de junho. Porque, segundo o que o apóstolo nos contou, ele tinha escolhido falar sobre outro assunto. Ele tinha feito a programação do ano da nossa igreja e ele sabia exatamente qual palavra ele iria ensinar, qual texto que seria a base de ensino para cada mês. Porém, quando chegou junho, Deus falou através do Espírito Santo com o apóstolo e falou: você vai ensinar a respeito de Neemias. E eu imagino que você já deva estar percebendo quem é que está falando conosco nesse mês de junho. Amém? Eu quero trazer para você, a partir dos próximos versículos, quais foram as atitudes que Neemias teve, que são atitudes que vão nos dirigir por todo o livro. Então, a primeira ação de Neemias aqui no livro foi fazer uma pergunta. Ele pergunta como é que estão aqueles que não vieram para Suzã, mas ficaram lá em Jerusalém, no exílio. Eu entendo que esse verbo perguntar está indicando aquele que tem interesse, uma pessoa que está interessado no problema do outro, não para fazer fofoca, não para fazer comentário, mas com a intenção de ajudar, como nós veremos ao longo do livro. Interessado é aquele que quer saber a respeito do outro, que quer oferecer algo para o outro. E como o nome de Neemias é o Consolador, aquele que traz consolação, eu entendo que o Espírito Santo de Deus, ele está interessado em nós. Na segunda ação que nós vemos aqui no livro, é que Neemias ouviu atentamente
o que o irmão dele, Anani, estava contando. Anani estava trazendo notícia triste. Estava trazendo uma notícia que não era agradável, não era palatável. Mas ele ouviu. Ele se interessou e ele não manteve distância. O Neemias está nos ensinando a nos interessarmos, a sermos sensíveis, a termos sensibilidade ao que está acontecendo com o outro. Por quê? Porque você sabe, depois que você continua lendo, que Neemias tinha um emprego bom. A Bíblia não fala se ele morava dentro do reino, mas muito provavelmente ele passava boa parte do dia dele dentro do palácio, no reino. E ele tinha todas as ferramentas para se tornar uma pessoa insensível com a dor do outro, já que ele estava cercado de conforto. Ele, não por merecer e não por ser o destinatário, não é? Mas ele provava os melhores vinhos e provava os melhores alimentos que eram destinados ao rei. Ele experimentava primeiro, ou seja, da primícia do vinho, do melhor vinho, da primícia dos melhores alimentos, Neemias era servido. E eu creio que ele experimentava as primícias não por acaso, mas porque ele está aqui simbolizando alguém. Nós estudamos no começo da semana, lá na escola de líderes, que a Bíblia, ela mostra Jesus em todos os livros. Até nos livros onde Deus não é citado, Jesus está presente. Você sabe que o livro de Neemias, ele foi escrito juntamente, na mesma época, né? Que o livro de Esdras e que o livro de Esther. Essa turma é contemporânea. Eles estão ali num prazo, num tempo de mais ou menos uns 130 anos, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. E quando a Bíblia coloca Neemias recebendo as primícias, mesmo ele não sendo, nesse caso histórico aqui, pessoalmente, o objeto das primícias, ele estava recebendo as primícias. Então eu entendo que o Senhor Jesus está sendo evidenciado aí na vida de Neemias, e a partir do que a gente vê dessas características, a gente já começa a entender que Jesus se interessa por nós, Jesus nos escuta, Jesus é sensível àquilo que estamos passando, Jesus é sensível àquilo que estamos falando. Aí aqui a terceira ação, voltando para Neemias, que a gente vê quando Neemias pergunta e recebe a resposta. Então, quando você pergunta, você tem que estar preparado para receber a resposta, porque a resposta pode não ser tão agradável. E a resposta pode trazer sobre você uma responsabilidade. Em geral, é isso que acontece. Ele se assenta, ele chora e lamenta. Mostra mais uma vez que Neemias sente, que Jesus sente. Ele não é insensível. A tua dor dói nele também. As tuas preocupações o alcançam. Aquilo que te aflige o incomoda, porque ele sente, ele não é insensível, ele não está anestesiado. E a quarta ação que Neemias empreende, quando ele pergunta, ouve e sente, ele ora. Ele não é precipitado antes de agir. Então ele não pergunta e age, ele não ouve e age, ele não sente e age. Ele faz tudo isso e aí ele ora. Deus, eu quero colocar diante de ti a minha preocupação e quero que o Senhor me dê estratégia, quero que o Senhor me dê instrução. Amém?
O livro de Neemias, ele fala sobre restauração. Do começo ao fim, o livro está falando sobre restauração. E essa restauração que está sendo colocada aqui, ela não é uma restauração apenas dos muros. Restaurar muro significa restaurar a segurança, restaurar a firmeza. Nesse texto que nós estamos lendo, a cidade estava exposta a inimigos, havia brechas. A gente conhece tão bem, né, esse termo, havia brechas nos muros. E o que acontece quando há brechas nos muros? O inimigo pode entrar. Então, quando o livro de Neemias fala sobre restauração, ele está falando restauração da vida, restauração da família, começa em mim, aí transborda para a minha família, transborda para a igreja, transborda para a sociedade e alcança o mundo. Então, não são todas essas restaurações, ou somente essas restaurações, que estão elencadas em todo o livro. O Espírito Santo, nós temos aprendido, e isso é uma visão da igreja evangélica. Na igreja evangélica, nós entendemos um significado para o capítulo 47 do livro de Ezequiel, aquele capítulo que fala de uma água, e a Bíblia diz que a palavra é uma água que purifica, que lava. E lá o profeta fala sobre uma água onde ele entra, então, ou seja, ele entra na palavra, ele mergulha na palavra, e primeiro ele começa molhando os pés, ele vai numa profundidade rasa, que vai até o tornozelo. Depois ele avança um pouquinho, a água dá nos joelhos, avança mais, a água dá nos lombos e depois a água se torna profunda. E a profundidade da água não é revelada, ou seja, pode ser muitas e muitas interpretações. Então a Bíblia começa mostrando que ela tem no mínimo 4 interpretações: a rasa, a média, a um pouco mais funda e a profunda que não dá para medir. E como a Bíblia fala também a respeito dela mesma, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, as promessas e a palavra de Deus sempre se renovam, ela é viva, ela é eficiente, ela tem uma sabedoria múltipla, de múltiplas formas. Nós entendemos aqui que quando o texto está falando de restauração de muros para trazer segurança, está falando para trazer segurança à vida, segurança à família, segurança à igreja, segurança à sociedade, segurança para o mundo. E nós estamos vivendo num momento onde esse texto é extremamente atual. Na segunda-feira eu também comentei que existe um pregador, existiu, na verdade, ele faleceu faz uns 2 anos, um pregador que viveu 100 anos. No nosso tempo atual, esse pregador se chama Billy Graham, e ele declarou uma frase onde ele diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que sairá nas bancas amanhã. Essa é a capacidade de atualização, não capacidade metafórica, né? Mas é a capacidade de atualização da palavra de Deus. Embora ela tenha sido escrita há muito tempo, esses escritos estejam presentes no mundo há muito tempo, a Bíblia é totalmente atual. A sociedade carece de segurança. Pessoas carecem de segurança. Igrejas carecem de segurança. O mundo carece de segurança. Eu não estou falando nesse ensino que a nossa igreja, chamada Eterna Aliança, está com os muros derribados. Queira fazer o esforço de entender espiritualmente a profundidade dessa palavra. Mas a igreja é um lugar de segurança. A igreja, quando nós estamos dentro dos muros da igreja, a nossa vida, a nossa família, a sociedade e o mundo vive de uma forma diferente. E ontem à tarde, quando nós estávamos estudando esse texto,
Eu fiz uma anotação aqui no meu caderno, até mostrei para o pessoal que eu fiz uma anotação com a letra azul, né, com a caneta azul, que eu estava com essa caneta aqui. Durante o louvor, o pastor Rogério nos ministrou a respeito de não parar de sonhar, que o Espírito Santo de Deus estava revelando para ele que nós não devíamos parar de sonhar porque estamos vivendo o que estamos vivendo nesse momento. E logo após estudar e colocar no meu caderno sobre este assunto com uma caneta preta anteriormente, né, eu também recebi uma instrução da parte do Espírito Santo de Deus dizendo assim que nós não devemos abrir mão dos nossos sonhos pessoais. Nós não devemos abrir mão dos nossos sonhos familiares. Nós não devemos abrir mão dos nossos sonhos eclesiásticos, dos nossos sonhos ministeriais. Nós não devemos abrir mão dos nossos sonhos para a sociedade e para o mundo, porque não é tempo de parar. Talvez o clima e a situação seja uma situação de estagnação. Mas o que nós temos aprendido é que quem manda, quem é soberano sobre a nossa vida e sobre tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, sobre a igreja, sobre a terra, é Deus. Soberania é um dos atributos exclusivos de Deus. E quem manda parar é Deus. E quem manda prosseguir é Deus. E se Deus não disse que acabou, é porque não é o fim. Muitos estão colocando seus sonhos de lado. Talvez até você esteja colocando o seu sonho de lado, porque você sente que acabou. E nós não estamos aprendendo sobre sentimento, mas nós estamos aprendendo a respeito da voz de Deus. Se a voz de Deus não disse que é o fim, é porque não é o fim. Se a voz de Deus disse que é para continuar, que é para restaurar, que é para prosseguir, é porque é isso que nós devemos fazer. E é isso que nós estamos aprendendo no livro de Neemias. Eu quero te colocar no livro de Neemias dentro do contexto histórico, que é algo muito importante para a gente estudar. O livro de Neemias, ele foi escrito dentro de um contexto histórico chamado período pós-exílico. Exílio é você sair à força da tua terra, é ser expatriado. O povo de Deus havia sido expatriado. Quando? Você sabe que, após o falecimento de Salomão, o reino de Israel foi transferido para Roboão, o filho de Salomão. E Roboão não soube manter a unidade do reino, mas debaixo da autoridade de Roboão, o reino de Israel se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era dirigido por Roboão e uma outra pessoa ficou encarregada de dirigir o reino do sul. Em certo momento, o reino do sul foi governado por Acabe, o pior dos reis que Israel já teve. E só foi piorando. E Deus levantava profetas dizendo assim, durante 18 gerações: pessoal, se vocês não mudarem a atitude de vocês, se vocês não mudarem o comportamento de vocês, se vocês não se arrependerem, porque é isso que significa arrependimento. Arrependimento não é da boca para fora, é do coração para dentro. Arrependimento implica em mudança de atitude. Dizer com os lábios que está arrependido, mas não mudar a atitude, não é arrependimento. Porque o povo falava, Deus, nós estamos arrependidos, mas continuava fazendo a mesma coisa. Deus, nós te amamos, mas continuava pecando. Deus, nós entregamos a ti as nossas ofertas, queimamos a ti incenso, lemos a palavra, mas continuava fazendo tudo errado. Continuava com suas idolatrias, continuava com suas faltas de virtude, continuava com seus pecados.
E Deus enviava profetas e falava assim: se você continuar fazendo o que você está fazendo, eu vou tirar você da tua terra e vou te levar escravo para um lugar que você não sabe falar a língua e você vai viver lá muita tristeza e trabalhos forçados. Era o que Deus estava falando através dos profetas para o povo de Israel, que estava dividido. E aí, o povo não ouviu. E aí, Deus mandou a Síria, através da pessoa de Senaqueribe. E Senaqueribe levou o reino do sul para o exílio. E de lá, ele nunca mais voltou. Aquelas 10 tribos que foram para o exílio, ou seja, a parte maior que foi para o exílio do povo assírio, que não era um império, era um reino, nunca mais voltou. E aí Deus começou a levantar profetas lá em Judá e falava assim, se eu não me engano, o reino do norte é Judá e Efraim. Agora estou em dúvida se é Judá e Benjamim, mas enfim. O reino do norte era composto por apenas 2 tribos. E Deus começou a levantar profetas e falava assim, se vocês não se mudarem, se vocês não mudarem a atitude de vocês, se vocês não se corrigirem, se vocês não se arrependerem, se dentro de vocês não partir uma atitude diferente, um comportamento diferente, eu vou fazer com vocês o que eu fiz com a tribo, com a turma, com o Reino do Sul. E aqui aconteceu o pior. O Reino do Norte não se arrependeu e continuou praticando as iniquidades e os pecados. Deus levantou o primeiro império que se tem notícia na história da Terra. Deus levantou Nabucodonosor no Império Babilônico e o enviou até o Reino do Norte. E o Reino do Norte foi subjugado. Nesse período que o Reino do Norte foi subjugado, foi o período em que Daniel também foi levado como cativo para a Babilônia. Os ricos ficaram, aliás, os ricos foram levados e sobrou só o povo pobre na terra. Entre esse povo pobre ficou Jeremias, porque eles são contemporâneos, né? Daniel, Jeremias são contemporâneos de Isaías, de Ezequiel, cada um num período muito próximo. E com uma distância muito grande de quilômetros de distância entre eles, eles profetizaram a mesma coisa. Eles profetizaram que o cativeiro duraria um prazo de 70 anos. E quando esse prazo de 70 anos se cumpriu, porque era a voz profética de Deus falando, Deus levantou Ciro, e isso está relatado lá no finalzinho, é o último pedacinho do livro de 2 Crônicas. Ele fala a respeito de Ciro. Deus levanta um outro império, o Império Persa, onde Ciro é governante desse império e autoriza o Império Persa a bater contra o Império Babilônico, vencer o Império Babilônico para retirar o povo do exílio conforme ele tinha dito. Então, eu quero chamar a atenção para você, a sua atenção, em algumas coisas espirituais desse momento. Porque nós estamos estudando um período histórico, mas dentro da história também tem ensino espiritual. O nosso Deus é um Deus que promete e cumpre. Quando Deus promete que vai trazer sentença, sentença é juízo, ele cumpre. Ele falava para o povo, se vocês não se corrigirem, haverá sentença sobre vocês. E o povo não se corrigiu. E a sentença veio.
No meio do exílio, o povo se arrependeu, o povo chorou, o povo lamentou, e Deus ouviu. No meio do exílio, começou a vir uma nova palavra. Esse período vai durar 70 anos. Esse período não vai durar para sempre. Eu vou devolver vocês para a terra de onde eu lhes tirei. Quando dá 70 anos, Deus cumpre a promessa. Qual é a constante? A constante é que Deus cumpre a promessa. Quando Deus traz uma palavra de sentença, ele cumpre a promessa. Quando Deus traz uma palavra de bênção, ele cumpre a promessa. A constante é que Deus não mente, não se esquece daquilo que ele falou. Aquilo que ele falou, ele cumpre. E nós vemos isso na história. Quando começa o pós-exílio, quando começa o retorno do exílio, nos livros de história, nós vemos que o cativeiro da Babilônia caiu por meio de Ciro, o persa, no ano de 586. E você sabe muito bem que o tempo do Antigo Testamento, do antes de Cristo, ele vai regredindo até chegar ao ponto zero. E a partir de Cristo, então tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? A partir de Cristo, nós estamos hoje no ano 2020. No ano 586 antes de Cristo, o cativeiro da Babilônia foi encerrado por meio do rei persa Ciro. E conforme aquela visão que nós temos lá de Ezequiel 47, de várias interpretações da Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos ensina que ele nos retira do império das trevas e nos traz para o reino da sua maravilhosa luz. Quando fala de império terreno, esse império ele está sendo usado como simbologia de um império também que está atuando com forças espirituais da maldade, que a gente aprende lá em Efésios. E no império espiritual existem principados, potestades, hostes demoníacas, hostes da maldade. Esse império babilônico, ele tem uma característica e não trocou de nome, trocou de potestade. O império babilônico, que tinha uma potestade, foi vencido por um outro império, que é o Império Persa, que tinha outra potestade. Quando nós, na intercessão, estudamos a respeito do inimigo da nossa alma, nós percebemos que dentro do império de Satanás existem várias hierarquias, muito parecido com o reino de Deus, onde Deus é Pai, onde o Senhor Jesus é Filho, onde o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, onde dentro do céu há anjos e dentro do exército de anjos existe uma hierarquia onde há serafins, onde há querubins, onde há arcanjos e onde há anjos. E cada um tem a sua posição muito bem definida. O diabo, ele é um imitador e ele inclusive imita essa hierarquia do reino dentro do império dele. O Senhor Jesus disse que se um reino está dividido contra si, ele cai. E o império das trevas caiu por força do reino de Deus, onde Jesus é o rei, justamente pelo fato de estar dividido. Então vem um império diferente, com outra liderança, e bate contra a Babilônia cai. E também isso espiritualmente. Você sabe qual é a característica dessa malignidade que agia sobre a Babilônia? Tirar a pessoa da terra dela e levar para longe. A malignidade que atua sobre o Império Babilônico arranca a pessoa do reino de Deus, arranca a pessoa de dentro da igreja e a leva escrava para o mundo. Agora, qual é a característica do Império Persa, que está sendo dominado aqui humanamente falando por Ciro, mas espiritualmente por uma outra malignidade?
a característica do Império Persa é te fazer servir onde você está. Porque assim que Ciro tomou posse do poder, e a gente lê isso lá no finalzinho de Segunda Crônicas mesmo. O último capítulo de Segunda Crônicas, a gente vê Ciro tomando posse e a gente lê lá em Esdras, no primeiro ano do rei Ciro, ou seja, a primeira providência que Ciro tomou foi tirar o povo israelita dali do meio dele e devolver para a terra. Por quê? Porque não é assim que funciona dentro desse novo império. Esse novo império te faz escravo, mas te faz escravo dentro da tua própria terra. Não quero vocês aqui perto de mim, mas eu quero vocês lá. Pode voltar para sua terra, mas você vai me servir lá na tua terra. Essa malignidade é uma malignidade que age sobre pessoas dentro da igreja. A pessoa está dentro da igreja, mas ela serve a esse império. Ela não serve a Deus. A pessoa está dentro da igreja, mas ela está escravizada com as coisas desse império. Você percebe a sutileza do império? O que significa impérios quando a gente está tratando de intercessão, quando a gente está tratando de reino espiritual? Existe também o Império Grego e o Império Romano. A Bíblia, ela foi escrita num período em que existiram quatro impérios sobre a Terra. E a história nos mostra que só existiram esses quatro impérios. Antes do Império Babilônico, nunca houve um império. E depois do Império Romano, nunca mais houve um outro tipo de império terreno. O Império Grego, ele ensina filosofia. Então, ele exige algumas coisas de seus escravos. Você pode ficar onde você quiser, mas você tem que pensar como nós pensamos. Então, a pessoa está dentro da igreja, mas ela pensa como o mundo pensa. E o Império Romano, ele exige uma outra coisa. Ele exige que você faça como eles fazem e que você fale como eles falam. Uma das exigências do Império Romano é que se fale a língua deles, que é o latim, né, naquela época. Então, o Império Romano falava assim: você pode ficar onde você quiser, mas você tem que pagar imposto para nós, você tem que falar a nossa língua, você tem que pensar como nós pensamos e você tem que agir como nós agimos. O Império Romano, ele absorve parte das exigências do Império Grego. E aí você trazendo para a igreja, você pode ficar dentro da igreja, mas você tem que pensar como eu penso. Você pode ficar dentro da igreja, mas você tem que falar como eu falo. É por isso que há uma mudança, uma influência de discurso na boca de muitos cristãos. Porque, embora estejam dentro da igreja, estão falando como a potestade está mandando, está influenciando, está determinando. Amém? Voltando agora para o contexto histórico das páginas dos livros de história mesmo, o cativeiro babilônico aconteceu em 586 a.C., quando o reino do norte foi levado por Nabucodonosor. Em 516, Ciro venceu essa dinastia do Nabucodonosor e já iniciou o processo de mandar a turma de volta para casa, como eu expliquei. Quem liderou essa primeira turma foi Zorobabel. Você lê isso lá em Esdras. 59 anos depois que Zorobabel estava em Jerusalém, foi enviado para Jerusalém Esdras. E 13 anos depois que Esdras estava em Jerusalém, foi enviado para Jerusalém por Deus, o Consolador, Neemias. Zorobabel foi enviado para Jerusalém para
a restauração do templo, para a reconstrução do templo. Eu quero te lembrar que a nossa igreja, ela não precisa ser reconstruída, porque ela está de pé, agora já vai fazer 13 anos. Em agosto nós faremos aniversário. Então o templo está firme, o templo está de pé, a igreja está em pé. Esdras foi enviado para Jerusalém para ensinar a lei. Esdras era um erudito, ele era um escriba, muito conhecedor da palavra de Deus. Inclusive, Esdras ajuda a fazer a separação de livros para entrar no Antigo Testamento. Um negócio impressionante. O Antigo Testamento que você lê hoje tem a mão de Esdras trabalhando, uma coisa muito linda. E nesse momento nós estamos aprendendo a lei, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. E enquanto o povo aprendia, olha que coisa mais linda, enquanto o povo aprendia a palavra de Deus, Deus enviou o Consolador. Deus enviou aquele que iria restaurar os muros, que ia restaurar a vida, que ia restaurar a família, que iria restaurar o serviço dentro do templo, que era a igreja daquela época, que iria restaurar a sociedade e o mundo. Porque nós recebemos essa influência através da palavra de Deus até hoje, como eu acabei de comentar. Então, contextualizando o que nós estamos aprendendo aqui hoje, para a gente encerrar, o que o nosso Deus está mostrando quando nós estamos aprendendo esse período histórico? Ele está mostrando que só para quando ele manda parar. E se ele não mandou parar, tem que continuar. Segundo, Deus está nos mostrando que tudo o que ele promete, ele cumpre. As promessas de Deus estão de pé. Nada parou. Portanto, nós devemos seguir para onde Deus está apontando. Nós devemos continuar a sonhar. Não jogue fora os seus sonhos. Não jogue fora os seus projetos. E eu estou falando em todas as áreas da sua vida, porque é o que a Bíblia está nos ensinando nesse contexto histórico. Amém? Eu não sei como é que Deus pensa, mas a Bíblia, ela nos ensina que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então, aquilo que Deus tem para nós é maior do que Covid, é maior do que quarentena, é maior do que esse impedimento, é maior do que essa voz que nós estamos ouvindo nesse momento. Nós vimos através dessa explanação histórica, basicamente, preponderantemente histórica, do que nós aprendemos agora, que Deus trabalha mesmo quando o nome dele não é citado. Porque você sabe muito bem que o livro de Esther, que foi escrito na mesma época de Neemias e Esdras, não fala uma única vez do nome de Deus. Entretanto, é dentro do livro de Esther que se apresenta o maior livramento que o povo de Israel recebeu contra o inimigo que estava querendo destruir pessoa por pessoa, que é algo muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Deus trabalha mesmo enquanto nós não estamos vendo. E Deus não se agrada de que nós fiquemos olhando para o nosso próprio umbigo, enquanto muitos estão passando dificuldade. Porque o Neemias, ele ousou perguntar, ele ouviu atentamente a resposta, ele sentiu quando ele ouviu a resposta e ele orou para agir, para fazer algo. Ele não orou apenas para desencargo de consciência, deixa eu fazer uma oração aqui. Ele orou para ter estratégia da parte de Deus para iniciar o processo de restauração que Deus, em pessoa, tinha colocado dentro do coração dele. O que eu acho muito lindo nesse início de capítulo aqui é que Neemias não transferiu a responsabilidade. Quando ele sentiu, ele não jogou para o outro.
Eu até comentei ontem à tarde, enquanto nós estávamos estudando. Às vezes, alguém vem para nós e fala assim, pastora, eu estou vendo que a irmã Francisca está enferma. Ora por ela. Mas Deus não mostrou para você que a irmã Francisca está enferma? Ore você pela irmã Francisca. Não transfira essa responsabilidade. Deus está falando conosco. Uma outra coisa que o livro de Neemias vai nos ensinar é que dentro do reino, dentro do chamado, dentro da restauração, todo mundo tem mão. Há pessoas que transferem a visão. Há pessoas que chegam só para dar laudo na obra dos outros, como o apóstolo pregou no domingo. É o engenheiro de obra feita. Depois que está lavado, ele chega e fala assim, lavaram? Nossa, mas ficou péssimo. Por que você não veio lavar? Por que você não veio fazer? Ah, vocês fizeram essa programação, ficou horrorosa, detestei. O texto está errado, tudo que vocês escolheram está errado. Por que você não veio fazer? Só vem para ter a brilhante ideia, mas não participa da brilhante execução da ideia. O Neemias, o Consolador, ele tem a brilhante ideia e ele participa da brilhante execução da ideia. Amém? No próximo texto sobre Neemias, no próximo vídeo sobre Neemias, nós vamos estudar um pouco mais a respeito da restauração, da ação de liderança de Neemias dentro de um propósito. Receba essa palavra em nome de Jesus.